Nós começamos a falar domingo passado à noite sobre a semana número 2 da nossa campanha. Esforço versus legalismo. A gente vive essa dualidade. O texto que nós lemos de segunda carta de Pedro diz assim: esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Ou seja, a vida cristã vai exigir de nós esforço. Se nós acordarmos de manhã e não fizermos esforço nenhum, a carne começa a dominar a nossa vida. Os pensamentos carnais, os sentimentos carnais, os desejos carnais. A vida cristã é uma vida em cima da vida natural, da vida carnal. O nosso corpo é um corpo carnal. Em pecado me concebeu minha mãe, já dizia o salmista. A inclinação natural do meu corpo é para o pecado. Por isso que a gente se ira com facilidade, por isso que a gente começa a brigar por nós mesmos com muita facilidade. Porque a nossa carne domina sobre nosso espírito. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. E agora uma nova vida começa a dominar. Novos sentimentos, novos pensamentos, novas atitudes, novas ações. Mas vivendo nesse corpo, que Paulo diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. E nessa busca de esforço ao máximo, a gente começa a estabelecer leis. A gente começa a estabelecer regras. A gente começa a estabelecer padrões. E na busca de manter-nos firme nos padrões, nós costumamos ser legalistas. E a gente começa a fazer no automático algumas coisas que não fazem muito sentido para nós. Então, a primeira coisa que nós pensamos no domingo passado é o cuidado necessário, cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo, porque o legalismo é algo que estabelece-se naturalmente. Logo a gente vai perceber que a carnalidade estabelece o legalismo. A carnalidade. Uma pessoa legalista, ela olha o comportamento dos outros. O que os outros estão vestindo, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão falando. Se o comportamento do outro está dentro da norma, do ideal ou não. Então, o legalismo, ele começa a se manifestar e ele se torna uma expressão da carnalidade. Uma igreja legalista, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Os processos são mais importantes do que os relacionamentos. Então, quando Pedro nos estimula a nos esforçarmos ao máximo, cuide para não ser um legalista. Como é que eu vou cuidar com o legalismo? Deixar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Deixar de olhar no comportamento dos outros e olhar nos nossos comportamentos. Deixar de olhar o cisco no olho do outro e enxergar a trave no meu olho. Eu tenho que me esforçar. Não é o outro que precisa se esforçar, sou eu. Então a gente viu isso com uma riqueza de textos bíblicos domingo passado. Segunda coisa que a gente aprendeu domingo passado, que nós devemos cuidar com a aparente contradição, aquela contradição que a Bíblia apresenta a fraqueza humana,
sendo a fonte para o poder divino. Então, muitas vezes, nós nos sentimos fracos, pequeninos, pecadores, e isso, na visão humana, é contraditório, porque a Bíblia vai dizer que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Então, não tem nada de errado admitir seu pecado. Não tem nada de errado em admitir sua fraqueza, em reconhecer suas limitações. Tem algumas coisas que a gente faz sem perceber, sem ter consciência de que nós a fazemos. E quando alguém nos diz, cuidado com isso, porque quando você faz isso, a pessoa diz, muito obrigado, me ajuda com isso. Quando a gente admite que somos fracos, eu começo a experimentar o poder de um ser superior que me fortalece lá dentro. Por isso que Paulo vai dizer que ele aceita com prazer a fraqueza, ele aceita os insultos, as necessidades, as perseguições. Ele aceita as perseguições, ele aceita as dificuldades sofridas por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E a gente viu exatamente aquela experiência de Jacó. O Jacó esperto, o Jacó esforçado, o Jacó espertalhão, o Jacó que dava um jeito para conseguir tudo o que ele queria. E ele conseguiu muito do que ele queria, mas não tinha o essencial. O essencial ele vai encontrar quando ele está sozinho no vale de Jaboque. E ali, sozinho, fragilizado, ele experimenta o confronto. Quem és tu? Me diga o seu nome. Eu sou o enganador. Aí ele sofreu o golpe, ele sofreu o conflito, o confronto. E aí ele vai ser transformado. Ele passa a ser, depois dali, Israel. Ele só experimentou a transformação quando ele estava sozinho, livre das suas esposas, dos seus filhos, das suas riquezas, vulnerável. E aqui é essa aparente contradição. Fraqueza humana abre o caminho para o poder de Deus. É igual aquela história do pregador, uma história do pregador que ele se preparou, fez um sermão bonito, estudou para o sermão, e ele subiu no púlpito com uma confiança tão grande de que o sermão iria alcançar os corações, iria produzir confrontação e transformação. E enquanto ele pregava com todo aquele entusiasmo, ele percebeu que o povo não estava nem aí, que a palavra dele não fez muito sentido para ninguém. E ele desce então do púlpito com um sentimento cabisbaixo, frustrado, pequeno, humilde. E quando ele sai ali na porta, o pastor mais experiente, mais velho, diz: meu filho, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como subiu. Isso a gente ouve muito quando alguém sobe achando que vai arrasar. Ele sobe com arrogância, com soberba. Deus abate aos soberbos e Deus dá graça aos humildes. O mundo não entende isso. A sociedade atual não entende isso. Por isso que há uma aparente contradição, mas a vida cristã, ela vai nos levar a vencer o legalismo quando nós admitimos a nossa fraqueza, a nossa limitação. Agora, estamos falando sobre o esforço versus legalismo. O esforço sem legalismo vai produzir algo maravilhoso na vida do crente.
O crente que se esforça para fazer o que é certo fazer, o crente que se esforça para viver a vida que Deus quer que ele tenha, vai experimentar algo extraordinário se ele não for legalista. Mas se ele for legalista, ele não vai experimentar. Tem gente que se esforça muito para ser um crente bom, honesto, verdadeiro, mas ele é rigoroso demais consigo mesmo e rigoroso demais com os outros. É legalismo isso. O esforço sem legalismo vai produzir crescimento na santificação. Há um crescimento genuíno, um crescimento verdadeiro, há uma progressão santificadora. O crescimento passa a ser um imperativo. Por isso que na teologia bíblica, na teologia evangélica, na teologia batista, há um imperativo teológico que é o crescimento na santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse texto de Pedro nos mostra esse crescimento imperativo. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé. Acrescente a excelência moral. A excelência moral acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescente a perseverança. E à perseverança, acrescente a devoção a Deus. Por isso, esse crescimento na santificação, por isso esse esforço que precisamos fazer, não olhando para o lado, nem olhando para fora, mas olhando para nós mesmos. Paulo chega a dizer em Corinto, portanto, todos nós, de rostos descobertos, refletimos a glória do Senhor como um espelho, e somos transformados à sua semelhança com glória cada vez maior. Em outra versão, assim, de glória em glória. Nós somos transformados de maneira cada vez maior quando nossos rostos estão descobertos. As pessoas começam... E aqui, esse texto é muito profundo teologicamente. Porque esse texto faz um contraponto com aquele momento que Moisés saía da tenda do encontro e o rosto dele brilhava. Hebreus chega a dizer que Moisés botou um pano sobre o rosto para o povo não perceber que o brilho do rosto deixou de existir. Como o rosto descoberto, refletindo a glória como um espelho, nós somos transformados à sua imagem, à sua semelhança, com glória cada vez maior. Então a santificação é um processo, não é um evento isolado. Tem muita gente que acha que ir no encontro com Deus volta santo. Tem muita gente que acha que subir a montanha desce santo. Tem muita gente que acha que vir aqui na frente na oração do pastor volta santo. Tem muita gente que acha que vir em um culto de quarta-feira volta santo, domingo, do segunda, sei lá que dia. A santificação, ela é um processo que é vivido de tempos em tempos. Por isso que eu uso sempre aquela expressão, né? O diabo é ruim, Deus é bom e nós estamos todos melhorando. O problema é quando o indivíduo não melhora. O problema é quando aquela pessoa que falava mal continua falando mal. O problema é quando aquela pessoa era impaciente com os outros, continua sendo impaciente. O problema é quando aquela pessoa mentia e agora continua mentindo. Eu tive um depoimento hoje maravilhoso que alegrou meu coração. Uma pessoa entregou a vida a Jesus. A pessoa tinha um problema com mentira.
E hoje as pessoas que convivem com ela percebem que ela deixou a mentira de lado, a mentira para trás. Que lindo testemunho. Fulano mentia muito, pastor, mas agora que está frequentando a igreja, está firme na igreja, está parando com a mentira. Ainda não parou totalmente, talvez, né? Eu aqui estou deduzindo. Quando eu falei que eu jogava futebol com o pessoal chamava palavrão, alguns começaram a parar de chamar palavrão. O cara sonegava imposto, ele começa a parar de sonegar imposto. O cara falava mal dos outros, ele para de falar mal dos outros. Ele entra em uma rodinha de conversa com aquela vontade de falar. Ele diz, não vou falar. Quem já lutou com isso sabe, né? Eu já fui uma vez numa conversa, eu estava louco para falar uma besteira lá. Falar dos outros, gente, besteira. Aí estava lá, e o negócio na minha cabeça, eu estava sendo tentado. O negócio na minha cabeça, e eu não vou falar. Depois eu caí, não aguentei e falei. Jonas, isso machuca. Falei uma besteira, não devia falar. E depois que fala, não tem... O que é que eu vou fazer? Me perdoe, me desculpe, eu não devia ter falado isso. Me perdoem por isso. Por favor, esqueçam isso, não tem como esquecer. Então, essa progressão da santificação, isso é um processo, não é um ato isolado. O crescimento espiritual é fruto da graça, mas exige um esforço ativo. Eu vou crescer espiritualmente porque a graça de Deus em mim me faz crescer, me mostra o crescimento, produz em mim de glória em glória, mas vai exigir de mim um esforço ativo. Eu não vou falar. Por isso que a gente às vezes substitui algumas coisas. Quando você falar o que não deve, você vai falar algumas vezes o que deve. Se você luta com isso, você falar o que não deve, vai ler o Salmo primeiro. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto ao ribeiro de água, de estação certa. Veja, você falou o que não devia falar, vai ler o Salmo primeiro. Você fez o que não devia fazer, vai ler o Salmo primeiro. Vai chegar um ponto que você vai decorar, vai aprender o Salmo primeiro. E quando você for fazer aquilo que você não devia fazer, você lembra do Salmo primeiro. Essa é uma tática que eu sempre aconselho, que é a tática da substituição. Então, esse crescimento espiritual é fruto da graça, mas vai exigir de nós um esforço ativo. O cristão deve avançar constantemente. O cristão que parou, simplesmente parou, ele está em decrescimento. Eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu leio mais a Bíblia. Mas se eu leio a Bíblia todo dia e parei aqui, eu estou em decrescimento. Por isso que Paulo vai apresentar para a gente a cadeia das virtudes espirituais. Há uma cadeia aqui, uma coisa deságua na outra, a outra deságua na outra, e assim sucessivamente. A fé, a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Há uma progressão. E nós vamos estudar com profundidade cada uma dessas virtudes. O tema do nosso livro, Virtudes, Exercitando a Fé Cristã, é exatamente, ou melhor, são exatamente essas virtudes que nós vamos estudar de maneira aprofundada. E conquanto os irmãos tenham escrito os devocionais, são devocionais profundos. São devocionais profundos. Santificação é um processo contínuo, não para nunca. Por isso o apóstolo Paulo, famoso, conhecido,
Em outras religiões, ele é tido como um santo, São Paulo. Ele diz, mas todos nós, com esse rosto descoberto, refletimos de glória em glória a imagem de Deus. A pergunta que eu faço a você nessa noite é, sua fé está crescendo ou ela está estagnada, está parada? A gente conhece a história do Tiago, da Camila, do Enzo, do Lourenço. Conhecemos a história deles. História muito comum. O culto de gratidão pela vida do Luca. Está gravado, está aí no YouTube. Mas quando chega essa semana, estava para nascer o irmãozinho. E quem enterrou um bebê, o coração como é que fica? Inseguro. E eles então me chamam, pastor, vem aqui, vem aqui. Nós estamos com medo. Medo de quê? Medo de ir para a maternidade amanhã. Porque foi no ambiente hospitalar que eles sofreram inúmeros dias. E foi no ambiente hospitalar que eles tiveram a notícia de que o seu bebê tinha partido. Agora eles vão para um ambiente hospitalar com a mesma expectativa de bebê. E é natural, é normal. E aí, segunda-feira, terminei aqui o meu discipulado com os guerreiros, fui para lá. Cheguei lá, tinha um café gostoso me esperando. Olha que maravilha. Tomar um café gostoso, forte, de madrugada. Tarde para comer. Depois ficam olhando para a minha barriga, querendo que ela diminua. Como é que vai diminuir desse jeito? E começamos a conversar, conversamos. Depois lemos a Bíblia, depois oramos. Aí ontem eles foram para a maternidade. Nasceu Davizinho. Bonito. Nasceu Davizinho, cheio de saúde, com perfeição. E todo aquele medo que dominou o coração semana antes, foi embora, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Há uma progressão na santificação, no exercício das virtudes, até chegar ao amor, ao verdadeiro amor. Mas a gente tinha confiança e fé de que Deus estava com eles, Deus estava oferecendo a eles a oportunidade de amar de novo um bebê. De acolher de novo um bebê. E hoje eu segurei o bebezinho na mão. Sorridente, começou a sorrir o menino. Nem dente tem. Mas o semblante de sorriso no rosto. E eles dizendo assim, pastor, foi exatamente tudo aquilo como o senhor falou. Eu falei, a gente precisa exercitar a nossa fé. A pergunta que eu faço, sua fé está crescendo ou sua fé está parada? Como equilibrar a graça capacitadora com a responsabilidade humana no crescimento espiritual? Como equilibrar essa graça que nos capacita com a nossa parte nesse processo de crescimento espiritual? Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim, pensemos em maneiras de motivar uns aos outros ao amor e à prática de boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Como é que a gente equilibra esse negócio? A gente equilibra esse negócio sendo instrumento de bênção na vida do outro. É isso que o texto está dizendo. Encorajando uns aos outros, estando em comunhão. Por que nós estamos vivendo a dinâmica dos pequenos grupos? Porque a dinâmica dos pequenos grupos nos ajuda a crescer em comunhão.
A gente começa a vivenciar a vida do outro, os dilemas do outro. Eu já orei pelo seu motivo de oração. Você falou comigo aqui, pastor, preciso de uma visita. Ali eu já orei pelo seu motivo de oração. Mas se você não compartilha, eu não oro. Porque eu não sei, não tenho bola de cristal. Esse estar junto uns aos outros é uma forma de equilibrar essa graça que nos capacita com a nossa responsabilidade humana. E a gente cresce uns aos outros. Hoje eu fiz alguns gabinetes hoje à tarde. Primeiro gabinete me trouxe um bolo delicioso. Está ali, um bolo enorme, que eu vou cortar para vocês depois, se vocês quiserem, porque eu já comi o bolo 2 vezes, não posso comer mais por causa do meu triglicerídeo. Um bolo gostoso, um bolo de milho com goiabada. Um bolo leve. Sem gordura, não estava solado, estava fofinho. Então, vou dar um pedacinho para cada um que gosta e pode. Vou atender o outro vem e me traz coxinha. Deliciosa, aquele negócio gordurento, frito, maravilhoso. Eu não sei se está ainda, né? Mas estava umas coxinhas ali. 4. 4 coxinhas para o senhor e 4 para mim. Olha que coisa boa. Não, o sanduíche natural foi ontem. Foi ontem. Para equilibrar a carga de coxinha hoje. O outro trouxe uma maçã deliciosa. E vou dizer, a maçã estava deliciosa. Pode trazer todo dia essa maçã, viu? Ela vai muito bem. Veja, esse estimular uns aos outros, a prática das boas obras. Eles vêm conversar comigo, sabem que eu entro para aqui de tarde, só vou sair daqui de noite. E nem sempre tem algo para comer. Ontem recebi um sanduíche natural. Depois me chamaram para um café. Eu não posso comer pão. Chego lá embaixo, tinha um pão. A única coisa que meus olhos viram foi o pão. E eu arranquei o miolo, passei 2 quilos de manteiga no pão. Eu estou hiperbolizando, eu estou assim caracterizando, criando uma caricatura desse negócio, para dizer que isso que Paulo não, o autor aos Hebreus está dizendo, motivar uns aos outros em amor, praticar as boas obras, não deixe de reunir, tem que estar junto. Crente isolado é crente doente. É? E quanto mais isolado fica, mais doente fica. Tem que estar em comunhão, tem que estar junto. Até o crente que não vem na igreja porque não pode, mas está lá assistindo na internet, eu digo para ele, dá um alô lá para eu saber que você está me vendo aqui. Para eu ver que você está presente aqui. Aí, alguns botaram um bocado de coraçãozinho lá, bom mesmo, bastante coraçãozinho. Mostra que você está em comunhão apesar da distância. Não deixe de praticar as boas obras, nem deixe de estar em conexão, encorajando mutuamente uns aos outros. Então, nós estamos sendo desafiados a vivermos um cuidado com o legalismo. Somos convidados a vivenciar a aparente contradição de sermos fracos, porque quando fracos somos, o poder de Deus se manifesta. Somos convidados a crescer na santificação. O crescimento espiritual autêntico não vem do legalismo farisaico, nem da licenciosidade pecaminosa, mas vem do esforço capacitador da graça de Deus. Somos chamados a nos esforçar não para ganhar favor, mas porque já recebemos o favor imerecido, nós nos esforçamos. Eu não faço para Deus o que Deus quer receber para receber de Deus. Porque eu já recebi de Deus, eu faço para Deus o que Ele quer receber. A maioria dos templos hoje, ditos inclusive alguns evangélicos,
exige um esforço. Faça para ser abençoado. O verdadeiro evangelho fala o contrário. Porque você é abençoado, faça. Eu não vou dar a minha oferta, não vou dar o meu dízimo para ser abençoado. Por eu ser abençoado, eu dou minha oferta e dou o meu dízimo. Simples assim. Nós cantamos, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e de sacrifício. E eu sempre brinco aqui, né? Brinco não, falo sério mesmo. Se você não entregou sua vida, não entregue seu dinheiro. Deus não depende de dinheiro. Deus nem precisa de dinheiro. Mas eu preciso ser fiel a Deus, porque Ele tem me dado tanto. Eu preciso dar minha oferta. Eu preciso dar ao Senhor o meu dízimo. Eu preciso me apresentar diante do Senhor com mãos cheias, não com mãos vazias. Então nós somos desafiados nessa campanha a sermos fortes, sermos corajosos. Aquela instrução que Deus deu a Josué não ficou parada no tempo, ela se estende a nós no século 21. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Deus está conosco. Eu vou ter força, eu vou ter coragem, eu vou para cima, eu vou continuar vivendo, eu vou me esforçar para viver uma vida santa, eu não estou só. Não nos esforçamos para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos por Cristo, nós nos esforçamos. É isso que a proposta dessa semana, Paulo aos Gálatas vai dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu mortifico o meu eu. Aquele quadro que eu tenho lá no meu gabinete, quem nunca entrou no gabinete precisa marcar um gabinete só para ver esse quadro. Alguém estava pregando aqui, disse que ia botar o meu quadro aqui na frente, esqueceu de pegar. Foi você, né? É. O Júnior, semana passada, eu queria trazer o quadro do pastor. Que quadro é esse? O eu crucificado. Porque se eu não crucificar o meu eu é um bicho que tem uma boca tão grande que quanto mais eu alimento, maior a boca dele fica. Eu tenho que sacrificar o meu ego. Eu tenho que sacrificar o meu eu. Por isso que às vezes a gente vem vestido desse jeito, viu, dona Leila? Um dia eu cheguei aqui bem vestido. A Leila olhou para mim e disse assim, quem é que vai pregar hoje? Falei, eu. Você? Eu não estava com roupa de pregação. Teve um dia que chegou um crente aqui, disse, eu quero falar com o pastor da igreja. Aí me mostraram. Aquele ali. Não, com aquele não, quero falar com o Júnior, com aquele ali. O Júnior estava de terno e gravata. Aí, eu quero falar com o pastor da igreja. Estava aqui arrumando alguma coisa. Disse, o pastor da igreja é aquele ali. Aquele não, quero falar com aquele lá. Porque a roupa do Júnior era a roupa de pastor. Não sei se era, né? Não sei. É batistão, né? Aí eu vou falar com o Júnior. Olha, eu quero falar com o senhor. Tá bom, o senhor fala com o pastor. Mas o senhor não é pastor, não? A minha roupa é. Eu não. A roupa é de pastor, mas a minha não. Aí a Leila chega e diz, quem vai pregar hoje? Eu. Você? Estava feio naquele dia, né? Estava feio naquele dia. Mas vou dizer um negócio, a palavra naquele dia foi maravilhosa. Porque a palavra não veio da roupa, veio do alto. Eu estou cada vez mais ficando mais mal vestido. Você vai ver, eu vou vir mais mal vestido. As calças rasgadas agora.
Hã? É moda, um bocado de mulher aí, tudo cheio da grana com calça rasgada. Hein? Mas eu estou brincando com isso, mas na verdade o que eu quero dizer é que quando Cristo vive em nós, nós mortificamos o nosso ego, o nosso eu. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Que a gente diminua, ele cresça e a gente diminua. Esse é a proposta da vida cristã. A graça que salva é a mesma graça que santifica. A graça que salva é a mesma graça que santifica. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Essa graça que traz salvação, ela nos ensina a abandonar a impiedade, a incredulidade, a ausência de temor ao Senhor. Ela nos ensina a abandonar os desejos mundanos. É a mesma graça salvadora. E nós, batistas, zelamos pela compreensão da palavra, da teologia profunda, verdadeira e correta. E nós sabemos que o que salva não é esforço humano, é a graça de Deus que nos salva, mas também é a graça de Deus que nos santifica. E muitos de nós queremos viver uma vida de santidade baseada apenas no esforço. Aí não vai ter jeito. Então, coisa prática aqui para a gente fechar. Primeiro, cultive práticas espirituais sem legalismo. Faça o que você quiser fazer, leitura bíblica, oração, jejum, mas jejum com uma motivação certa, tá? Porque tem gente que tem jejum com motivação errada. Viva em comunidade. Não viva sozinho, não viva isolado, não viva longe do rebanho do Senhor. Esteja junto. Por isso estamos incentivando todo mundo a participar de um pequeno grupo. Ontem teve um pequeno grupo reunido. Amanhã nós temos mais ou menos uns 7 a 8 pequenos grupos se reunindo amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, mais uma porção. Sábado, mais de 5 pequenos grupos reunidos. Vocês estão hoje aqui, reunidos. Domingo de manhã estamos de novo reunidos. Domingo à noite, de novo reunidos. Viva em comunidade, não se isole. Relacionamentos discipuladores, aprendendo, ensinando, encorajando. Sirva a Deus com gratidão. O serviço cristão é um transbordar da graça recebida. Sirva a Deus com alegria, com gratidão ao Senhor. A graça não se opõe ao esforço. A graça se opõe ao mérito. O esforço é uma ação, enquanto o mérito é uma atitude, já dizia Dallas. A graça não se opõe ao esforço, mas ela se opõe ao mérito. O esforço é uma ação. E o mérito é a atitude. A graça que nos salva é a mesma que nos capacita. Quem anda com Deus nunca erra o caminho. Quem anda com Deus nunca erra o caminho. Quem anda com Deus nunca erra o caminho, pois a graça que justifica é a mesma graça que santifica. Não podemos perder isso de vista. Não podemos perder de vista o que Deus espera de nós, que nós cresçamos. Vamos nos esforçar, sim, para crescer. Esforcemo-nos, mas não caia na tentação de ser legalista. Esforce-se olhando para dentro de você, do seu coração, da sua mente. Mas não fique olhando para o outro. O outro leva você para o legalismo.
Nós vamos orar agora, e eu quero orar por você. Vamos orar pelo seu motivo de oração. Talvez você que veio aqui hoje tenha um motivo de oração bem pessoal aí, particular. E Deus quer apresentar, Deus quer que você apresente a Ele o seu motivo de oração. Você que está aqui tem uma razão pela qual apresentar ao Senhor sua vida. E eu vou pedir que o Senhor olhe para você e contemple o seu motivo de oração. Também quero pedir por aqueles que estão aqui em casa, os seus motivos de oração também que aqui chegaram. Mas eu queria fazer uma coisa hoje assim bem diferente. Você que está aqui, alguns que estão em casa digitam o motivo de oração e a gente costuma ler aqui. Nós vamos orar assim pelo seu motivo. Mas você tem um motivo de oração? Eu queria que você pudesse pensar nesse motivo de oração. Pense qual é. E depois você se coloque em pé, apresentando a Deus o seu motivo de oração. Pense assim, olha, Deus, eu quero apresentar ao Senhor isso e isso. Aí se coloque em pé. Deus vai ouvir a sua oração. Você que está presente aqui, pode apresentar ao Senhor o seu motivo de oração. Pai querido, em nome de Jesus. Aqui estamos nós, na Tua presença, depois de sermos desafiados a crescer no conhecimento do Senhor, crescer em santidade, crescer nos esforçando para corresponder ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós, sem olharmos para o lado, mas olhando para dentro de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos cada dia. Mas eu quero apresentar ao Senhor os meus irmãos que agora se colocam em pé nesse lugar, nesse ambiente. Cada um que se colocou em pé tem um motivo especial de oração. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor receba a oração do teu povo. Eu quero pedir que o Senhor ouça, decifre, que o Senhor venha ao encontro, que o Senhor receba, que o Senhor acolha. Alguns estão colocando diante do Senhor suas próprias vidas, outros estão colocando diante do Senhor a vida de amigos, parentes, pais, filhos, irmãos, amigos. Alguns estão colocando diante do Senhor situações que são difíceis para eles, mas eles creem no teu poder, por isso apresentam ao Senhor esse motivo de oração. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, recebe, acolhe. Aqueles que em casa, da mesma forma, se colocaram em pé diante do Senhor, que o Senhor receba o motivo de oração de cada um. Aqueles, ó Deus, que colocaram aqui no chat, ó Deus. Alguns verbalizaram aqui. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os motivos de cada um deles. Abençoe, ó Deus, o pequeno grupo da Maria. Visita ela ali, esse grupo ali, que seja uma bênção, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe também o Felipe, as viagens de trabalho que ele tem feito, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor olhe, ó Deus, com bondade, com misericórdia, para a vida da Juliana, para a vida do esposo dela, pelas decisões que eles precisam tomar, que sejam decisões sábias, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe a saúde da Sueli, ó Deus, esta inflamação. O Senhor tem poder para tirar toda a dor. Abençoe, ó Deus, os motivos de oração que têm chegado na intercessão, e são tantos. Abençoe, Senhor, a saúde da Dária. Abençoe, ó Deus, e restaura a saúde da tua filha, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, o tratamento que a Tassiane está fazendo. Ser presente ali, Pai, em nome de Jesus.
Quero pedir que o Senhor abençoe a irmã Jandira, Senhor, a saúde dela, a pressão. Que o Senhor tenha misericórdia, estabilize essa pressão em nome de Jesus. Abençoe essa dor da coluna da Dária, tira toda a dor em nome de Jesus. Quero pedir, Deus, que o Senhor receba a gratidão do coração do Júnior aos seus primos, Robson e Claudinho. Tem ajudado eles nesse momento tão difíceis, ó Deus. Ao mesmo tempo que eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia do seu Otávio. Visita seu Otávio ali com a tua graça naquele hospital, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa igreja, os momentos que estamos vivendo, os processos que estamos passando, ó Deus, que o Senhor continue com a tua boa mão sobre nós. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem acrescentado a cada dia. Pessoas que estão aqui conosco, que vêm nos visitar e aqui ficam, ó Deus, e têm recebido do Senhor o alimento, a graça. As pessoas que estão de longe participando conosco, lá de Lorena, Senhor, São Paulo, cuida da Norma. E todos os outros que estão conectados, ó Deus, nesse momento. Visita cada um com a tua graça, com o teu poder. Os irmãos que passam, ó Deus, pelo luto, que ainda estão vivendo essa dor do luto. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e abençoe cada um. Abençoe a Alice, a Dalila, seus familiares. Toma cada um deles em tuas mãos. Abençoe, ó Deus, o Daniel, abençoe o professor dele, Senhor, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor receba a gratidão do teu filho. Quero pedir, Pai, que a tua bondade esteja conosco em tudo que havemos de fazer. Abençoe os pequenos grupos que se reúnem hoje à noite ainda, amanhã, sexta, sábado. Que a presença do Senhor seja real naqueles ambientes, em nome de Jesus. Recebe nosso louvor, nossa adoração. E muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.